Olá, queridas e queridos colegas da Antropologia da Unicamp. É com muita alegria que eu venho atender ao convite de participar virtualmente desse evento entre campos e cidades, olhares inovadores de 4 antropólogas, para falar um pouco de uma das suas homenageadas, a querida Gita Grindeberg. Vou contar um pouco a trajetória da Gita. Ela fez a sua graduação em Ciências Sociais na USP, entre 1968 e 1973. É um tempo bem diferente do atual, não é? Gita é de uma geração marcada pela experiência da lendária ocupação do prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Rua Maria Antônia, no centro de São Paulo. E como outros colegas seus, Gita, nesse momento, estava fascinada pelo problema da significação e procurava na linguística estrutural, especialmente na semiologia de Roland Barthes, um caminho para indagar as formas de poder e dominação inscritas na vida cotidiana. Isso explica a sua passagem, né, breve nesse momento, pela França, pela Sorbonne, onde ela estudou linguística e semiologia. Era também uma geração, não é, marcada pela resistência ao regime militar, né, o que vai se desenvolver nos anos 70, e também por uma preocupação em entender os movimentos políticos populares que se desenvolviam naquele contexto bastante adverso. Para Gita, essas preocupações intelectuais e políticas se reconfiguraram em um interesse renovado pela antropologia, através dos cursos e seminários conduzidos na USP, principalmente por Ruth Cardoso, Eunice Duran e Maria Lúcia Montes, na primeira metade dos anos 70, nos barracões da cidade universitária, onde aconteciam discussões que estimulavam conexões entre simbolismo e política, cultura e ideologia. O mestrado da Gita é fruto dessa formação. Chamava-se Representações Políticas no Período Populista, foi feito sob orientação da Ruth Cardoso. Gita avançou nessa formação ao realizar uma especialização em ciência política na Universidade de Essex, na Inglaterra. De volta ao Brasil, em 79, o seu mestrado foi publicado em livro, Ideologia e Populismo, e ela iniciou uma carreira docente na PUC de São Paulo. De 82 a 1986, ela fez o seu doutorado também em ciência política, com um trabalho intitulado A Política do Significado no Início dos Anos 60, o nacionalismo no Instituto Superior de Estudos Brasileiros e na Escola Superior de Guerra. Ambos os trabalhos podem ser revistos hoje com proveito. Ideologia e Populismo é uma refinada análise estrutural dos discursos de posse de 4 grandes lideranças políticas no período pré-64. A tese de doutorado é um estudo que combina análise de discurso e história oral para interpretar o enquadramento dos problemas prementes da chamada realidade brasileira, de acordo com a ótica dos participantes daquelas instituições, o ISEB e a ESG, e das disputas políticas que aconteciam no período desenvolvimentista que precedeu ao golpe de 64. A conexão de Gita com a antropologia se chancelou a partir da conquista de posições profissionais. Primeiro, como mencionei já, na PUC de São Paulo, em 79, numa época em que a antropologia era uma disciplina obrigatória dentro de um ciclo básico oferecido para estudantes de todos os cursos da universidade, e depois na Unicamp, onde ela ingressou em 84 e permanece ativa no departamento de antropologia mesmo depois da aposentadoria. Desde então, Gita desenvolveu um importante conjunto de pesquisas e estudos estreitamente ligado à formação de novas gerações de pesquisadores, dos quais se sobressaem suas contribuições para a antropologia do gênero e do envelhecimento. Gostaria de lembrar aqui um trabalho feito por ela, com Daniela Herdayon, Quando a Vítima é Mulher, uma análise dos processos de espancamento, estupro e homicídio, um trabalho publicado em 87, que é um marco nas pesquisas sobre violência de gênero no contexto das emergentes delegacias da mulher. Também se destaca, na verdade, pelo certo estilo de produção antropológica que combina rigor acadêmico e uma comunicação voltada para um público mais amplo, o que tornaria um exemplo significativo do que bem mais recentemente tem sido chamado de etnografia pública. As pesquisas de Gita sobre envelhecimento e velhice, pensadas de início como um desdobramento das suas preocupações sobre gênero e feminismo, passaram logo a constituir uma problemática específica, bastante rica, abordada por diferentes ângulos, das experiências de envelhecimento, representações da velhice cruzadas com diferentes posições e situações sociais, a velhice nos asilos, os chamados programas para a terceira idade, a transformação da velhice como problema social, como questão pública, como questão de direitos e sua posterior reprivatização. Esses tópicos estão reunidos no seu livro de 1999, A Reinvenção da Velhice, que foi fruto da sua tese de livre docência.
A esses trabalhos se somaram vários artigos publicados nas décadas de 2000 e 2010, que focalizam o mercado de bens e serviços voltados às pessoas mais velhas, a mídia e as imagens de envelhecimento, as configurações contemporâneas do cuidado com as pessoas idosas, as representações de sexualidade na velhice no campo dos saberes gerontológicos, as políticas públicas de combate à violência contra as pessoas idosas. É um projeto abrangente, multifacetado, né, que se constituiu até hoje num celeiro de formação de muitos pesquisadores em antropologia, do qual eu próprio, e muitos outros estudantes, hoje profissionais, em diferentes níveis, pudemos nos beneficiar. Nesses tempos de pandemia, Gita, inclusive, tem produzido diversos artigos na imprensa, participado de várias lives que problematizam a discriminação contra as pessoas idosas, questionam moralismos reacionários, né, em descompasso com a agenda orientada para a redução da violência e da discriminação de gênero e sexualidade. Bem, eu espero que essa breve apresentação tenha podido mostrar um pouco da trajetória e da obra da Gita Grindeberg, bem como realçar suas contribuições para o ensino, para a pesquisa, para a institucionalização e difusão da antropologia que fazemos no Brasil. Eu cultivo com a Gita uma relação bastante próxima, acadêmica e afetiva, há pelo menos 30 anos, e eu dou testemunho da sua grande paciência como professora e orientadora, e também da sua ainda maior generosidade intelectual. Olá a todos que estão nos assistindo, eu sou Heloísa e eu vou falar um pouquinho sobre Gita Deber. Eu conheci a Gita, já conheci a Gita de nome, conheci a Gita pessoalmente uma vez no final dos anos 90, no SEBRAP, e eu conhecia muito o trabalho dela, o artigo dela naquele livro Aventura Antropológica, e me animei muito com as posições que ela apresentou naquele debate no SEBRAP. Naquele momento eu estava me preparando para fazer o doutorado e eu quis entrar na Unicamp e quis fazer o doutorado com a Gita, ter a Gita como orientadora, né? Isso veio exatamente por eu ter visto, né, ela falar, ela debater em outras situações, e percebi que a gente tinha perguntas e afinidades e questões, né, a pesquisar. Eu tinha feito o meu mestrado na USP, mas eu quis fazer o doutorado na Unicamp, especialmente por causa da área de estudos de gênero na Unicamp, e porque eu queria mesmo trabalhar com a Gita Deber. E a Gita foi uma orientadora incrível, eu gostaria de falar um pouco disso, né? Naquele momento ela estava pesquisando a questão da terceira idade, e nós tínhamos interesses comuns, nós tínhamos interesses voltados para a questão do consumo, da formação de uma sociedade de consumo, das oposições entre consumidor e cidadão, né, como isso aparecia nas nossas pesquisas. E ela tinha, então, esse olhar que me parece muito importante, que contribuiu muito na minha formação, e eu acho que de todo mundo que foi orientando da Gita em algum momento, orientando a da Gita em algum momento. Porque a Gita prezava muito o nosso trabalho etnográfico, mas ela sempre nos fazia ampliar o olhar, né? Então, a partir das pesquisas etnográficas, a partir de questões, às vezes, encontradas no modo mais localizado, ela provocava muito que a gente ampliasse para entender aquilo como um fenômeno maior da sociedade brasileira. E essa foi uma grande qualidade, eu acho, nas orientações que a Gita fez naquele período, ou até hoje, podemos dizer, né? Era um fenômeno era um olhar mais amplo, em diálogo com as ciências sociais como um todo, né? Não só com aquilo que era estrito sensu considerado antropológico, né? E essa abordagem da Gita me levou a ampliar o meu projeto de pesquisa no doutorado, quando entrei com ela e consegui a Bolsa FAPESP, né? Antes da FAPESP, refizemos o projeto, e uma empolgação muito grande com a pesquisa, né? Então, acho que a Gita tinha isso mesmo, uma curiosidade muito genuína que nos provocava a ir cada vez mais longe na pesquisa. Depois eu voltei a trabalhar com a Gita em 2003, quando eu entrei no PAGU como pesquisadora,
E naquele momento, a Gita estava muito envolvida num projeto que ela me incluiu, que foi muito interessante participar, financiado pela Fundação Ford, chamava Gênero e Acesso à Justiça. A Bebia Gregori participava também do projeto. E ali eu vi a Gita formar uma equipe e fazer um projeto mesmo de orientação coletiva, que eu aprendi com ela e que eu hoje tento reproduzir em alguma medida. Né? Nós líamos textos juntos, nós fazíamos pesquisa de campo e conversávamos depois. Naquele momento tinha a Lei 9.099, foi antes da Lei Maria da Penha, eu me foquei mais num recorte empírico, num juizado especial criminal, e foi muito interessante esse trabalho, porque a Gita trouxe também essa perspectiva de tratar da politização da justiça, e não apenas da judicialização, né, das relações sociais. Acho que essa abordagem da Gita foi muito... produziu muitos trabalhos interessantes, né? Tem os livros que saíram dessa coleção, vou só mostrar esse aqui, que é o que eu participei, são vários livros que saíram pelo Pagu nessa época, com o apoio da Fundação Ford, estão todos disponíveis no site do Pagu, né? E enfrentamos, assim, uma pesquisa que também foi motivada, e eu gostaria de chamar atenção nisso, por aquilo que depois a Gita sistematizou num artigo que ela publicou na Revista de Antropologia, que chama Desafios da Politização da Justiça e Antropologia do Direito. Onde eu queria dizer que nesse artigo ela retoma a ideia de que a indignação, às vezes, é um motor da pesquisa. E essa indignação foi fundamental naquele projeto de pesquisa sobre gênero e acesso à justiça, porque foi exatamente olhando para o nosso judiciário e vendo vários dos problemas que o judiciário tinha, que a gente conseguiu se aprofundar mesmo numa análise etnográfica de como funcionava o judiciário naquele tipo de caso. Então, a Gita é uma pessoa que eu estou chamando a atenção aqui do lado orientadora dela, coordenadora de pesquisa, mas ela nos anima muito, né? Ela tem um astral muito bacana, ela nos deixa muito animada para fazer pesquisas, e muito instigante, sempre provocando a gente a não aceitar as primeiras explicações, a tentar ir além, desconfiar daquilo que parece mais óbvio, desconfiar daquilo que os nossos interlocutores nos trazem logo de cara. E eu quero dizer isso, que eu aprendi a fazer pesquisa muito sob orientação da Gita Debere, que quem teve essa chance na vida deve comemorar. A Gita foi uma grande orientadora ainda para mim, eu ainda recorro a ela em inúmeros momentos, e era isso que eu queria trazer aqui um pouco nessa homenagem, né, dizer que tive o privilégio de ser orientanda dela, espero que outros tenham bastante esse privilégio também. É com muito prazer que hoje compartilho algumas reflexões e palavras sobre minha querida amiga e colega, a professora Gita Debert. Em comemoração à sua bolsa de estudos e em comemoração ao que é claramente uma bela e brilhante carreira. Como a minha amiga é tão prolífica, não posso falar sobre todos os debates disciplinares e interdisciplinares para os quais ela contribuiu. Nem posso fazer justiça às especificidades de suas contribuições para os muitos campos sobre os quais ela escreveu. A lista não é exaustiva, mas ela escreveu sobre idosos, violência contra a mulher, gênero, envelhecimento, representações de envelhecimento e sexualidade, terceira idade, gerontologia, geriatria, sistemas de justiça, trajetória de vida, cidadania, migração, feminismo, populismo, pós-modernismo, nacionalismo, terceiro mundismo, violência doméstica, produção da desigualdade, consumismo, marketing, meninos da rua, movimentos sociais, identidade política, direito à diferença, politicamente correto e transnacionais cuidadores de idosos. Há mais, mas fornece um resumo do que ela tem feito. Já trabalhou nos Estados Unidos, em Portugal, Itália, França e Brasil.
Ela trabalhou e publicou com inúmeros colegas em todo o mundo e nutriu um corpo agora dedicado de acadêmicos, muitos dos quais eram seus alunos de pós-graduação, que tiveram sucesso na academia e além, sem dúvida, em parte por causa de sua dedicação. Queria mencionar tudo isso, nem que seja para situar a professora Debert no presente, onde posso chamar a atenção para o impacto do seu trabalho, tanto no desenvolvimento de muitos campos de investigação dentro e fora da antropologia, quanto, mais decididamente, no caminho pensamos sobre o envelhecimento da população na vida social aqui e agora. Espero fazer isso também ao apontar a generosidade do espírito que ele emprega tanto como scholar quanto como amiga. Alguém que se entrega a seus alunos, amigos e colegas e aos sujeitos de sua pesquisa, de maneiras que são verdadeiramente admiráveis. Espero hoje, neste breve período do tempo que me foi concedido, transmitir o seguinte. Aprendi muito com minha querida amiga professora Gita Debert, não apenas com sua vasta obra escrita, mas também em diálogo com ela, na animada privacidade de centenas de conversas com ela nos últimos 30 anos. Tenho orgulho de chamá-la de amiga, mas também quero reivindicá-la como uma mentora para mim, uma mulher sábia que me educou na Academia do Brasil e ainda mais recentemente sobre como pensar sobre o meu próprio processo de envelhecimento e que da minha mãe de 91 anos. Tive a sorte de ter me beneficiado de seu apoio e discernimento em uma variedade de tópicos durante todos esses anos. Quando conheci Gita há cerca de 30 anos, em um seminário ministrado pelo falecido professor de linguística John Gumpertz, eu ainda era estudante de graduação na Universidade de Califórnia, em Berkeley, com planos de fazer pesquisas no Brasil. Gita era professor visitante do Departamento de Antropologia na época e fizemos contato formal nesta aula, uma das últimas, se não a última, que o adorável John Gumpertz deu em Berkeley. Conheci Gita no contexto desta aula e, eventualmente, vim para o Brasil para estudar a epidemia de AIDS lá e fui acolhida por Gita, seu marido Zelman e toda sua família e rede de amigos. Parece que consegui trazer minhas ansiedades pessoais e acadêmicas para Gita e ela se envolveu comigo com uma quantidade certa de debate, pragmatismo e empatia. Muitos de nós assistindo aqui hoje sabemos que o trabalho de campo pode ser um momento difícil. Então, deixe-me apenas dizer como foi incrível e especial ter o apoio e atenção constante de Gita. O que quero dizer a ela é o seguinte: Gita, aprendi muito com você e vou continuar a fazer isso. No início de nossa amizade, zombávamos de possíveis futuros como acadêmicos idosos. Estamos chegando a nosso futuro planejado? Espero que nossas conversas e debates continuem por muitos anos. Permita-me começar com a obra mais recente para a qual a professora Debert contribuiu enormemente, o que é conhecido no Brasil e em outros lugares como isso, Terceira Idade. Aquela grande obra que fala sobre o que acontece às pessoas quando atingem uma idade em que pode ser capaz de considerar um afastamento de força de trabalho e pode ser capaz de considerar o que fazer a seguir, como eles podem procurar e substanciar novas identidades e sim as responsabilidades usuais que exigem a ajuda deles, podem escolher novos caminhos, considerar diversas formas de
atividades de lazer e movem sua vida em direções inesperadas, inclusive continuando de trabalhar. Em muitas sociedades, isso é desencadeado pela aposentadoria de força de trabalho. O trabalho de Gita nos levou a um lugar onde nós, seu público, podemos agora conceituar uma verdadeira diversidade de idosos, muitos deles agora se tornando atores políticos e defensores de sua comunidade. Alguns também estão em evolução, tornando-se novos tipos de consumidores no mercado econômico, às vezes também ganhando um importante espaço de visibilidade nessa função. O trabalho de professora Debert está focado em aspectos dos idosos que vivem em São Paulo, Brasil. Mas, como mencionei anteriormente, também fala sobre processos comparativos nos Estados Unidos, Itália, França e Portugal. Ela não escreveu apenas sobre idosos como sujeitos, mas também sobre as formas de cuidado que recebem dos outros. Seu trabalho também se estende a seus cuidadores, que em alguns casos são eles próprios migrantes da Europa Oriental e da América Latina, chegando em uma variedade de contextos que produzem uma cadeia global de afeto e assistência. O trabalho de vida da professora Debert aprofundou e ampliou a obra da primeira obra de filósofa feminista Simone de Beauvoir, intitulada Velhice, or in some translations in English, Coming of Age. Uma obra clássica em que Beauvoir delinea e analisa a percepção comum de que a velhice é um episódio da vida, um fenômeno social que para a maior parte é ignorada, um espaço onde os sujeitos são marginalizados. Nos escritos de Beauvoir, há a sensação de que o assunto só é percebido por meio de como alguém é visto pelos olhos dos outros. Alguns intérpretes da obra de Beauvoir chegariam ao ponto de citar seu trabalho como um dos primeiros que chama a atenção para o processo de envelhecimento como um processo de alteridade, onde as instituições da sociedade tendem a alienar os idosos por meio de várias formas de exclusão. Neste processo também, o eu, idoso, também desce para uma forma de isolamento e autoalienação. Escrito em 1970, essas observações de Beauvoir e outros delinearam uma forma de dupla alienação da sociedade e de si mesmo, que foi inspiradora para o trabalho de vida do professora Debert sobre envelhecimento no Brasil e em outros lugares. Pode-se dizer que a obra de vida da professora Debert forjou um projeto intelectual que observou a longa durée do significado da velhice, com particular atenção às classes médias no Brasil. Na verdade, seu trabalho destaca e dá voz a grande parte de nossa antiga comuna, cuja voz se tornou menos marginalizada e mais visível com o tempo, especialmente desde a época em que Beauvoir está escrevendo. Portanto, enquanto para Beauvoir o projeto em questão era mostrar como a velhice era negada a uma subjetividade crucial, o trabalho do professor Debert serviu para olhar mais profundamente ao longo do tempo para ver as mudanças sociais e individuais que acompanharam o movimento, que conhecemos como o fenômeno social do envelhecimento. O projeto intelectual de Gita tem sido um projeto de restauração que busca recuperar a subjetividade perdida a que de Beauvoir alude e que, em muitos casos, destaca as possibilidades que a terceira idade pode de fato trazer. É um projeto recente que está atualmente em andamento e que eu conheço bem porque escrevi uma das introduções a esta coleção colaborativa. É intitulada Gênero, Sexualidade e Curso da Vida, Pesquisa e Diálogo sobre a Transformação
social contemporânea, livro comprometido com a exploração de gênero e diversidade sexual na população idosa. Aqui, a colaboração de Gita com outros estudiosos, scholars de gênero, envelhecimento, sexualidade e comunidades LGBTQIA ajuda a trazer a diversidade de experiências de diversas populações para o centro do debate acadêmico. Cada dos capítulos do livro assume ângulo diferente no curso da vida e ou mais dos temas destacados no título. No meu próprio caso, e com muito incentivo de minha amiga e aliada, professora Debert, exploro as conversas em que participei com minha própria mãe, que mora em uma residência independente construída originalmente para idosos acadêmicos da Universidade de Princeton. O ensaio da professora Debert na coleção, intitulado Gerontologia e Sexualidade na Sociedade Brasileira, ensaio que nos leva a uma fascinante viagem através dos contornos da produção de conhecimento sobre o envelhecimento no Brasil e em outros lugares neste campo dos séculos 20 e 21. Ela centra o envelhecimento da população brasileira dentro de uma economia global de representações, onde novos significados foram atribuídos e criados para quais populações envelhecidas conforme a expectativa de vida se expandiu. No Brasil, os conceitos de terceira idade e velhice ativa também se constituíram. Portanto, não é de se estranhar que a área e a abrangência da gerontologia brasileira também tenham trabalhado para desenvolver e valorizar a temática da sexualidade e do envelhecimento e criar uma existência discursiva do conceito de erotização da vida do idoso. Com as percepções de professora Debert sobre este tema, e os outros editores e colaboradores da coleção, comecei a ouvir minha própria mãe e suas atualizações diárias e reclamações sobre uma amizade masculina que ela forjou enquanto estava nas instalações do Princeton. Sem revelar muitas informações sobre meu próprio ensaio nesta coleção, quero dizer que aqui está outro exemplo da carreira brilhante de minha amiga Gita. Uma colaboração produtiva, uma nova síntese e encorajamento colegial de seus colegas. Aqueles como eu que contribuem com a coleção para pensar sobre as interações cotidianas com nossos entes queridos, nossos idosos, de maneiras novas e importantes. Queria aproveitar este momento para compartilhar algumas reflexões sobre minha amiga e colega, professora Gita Debert, e sua mais extraordinária trajetória, e aproveitar esta oportunidade para agradecê-la por suas contribuições para nossa compreensão da vida social, por sua colegialidade, que é notória e duradoura, e por sua amizade, pela qual serei eternamente grato. Obrigada.